Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. Assenta glorificando o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, peço você que deixe a sua Bíblia aberta para você poder acompanhar o raciocínio e entender o objetivo da mensagem. A palavra de Deus, ela tem o objetivo de edificar a nossa vida. Somente edificar, mas também transformar a nossa vida. A palavra, ela mesmo diz que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e ela está apta para discernir as intenções do coração do homem. Ela penetra aonde o homem não vai. Onde o pastor Gabriel não alcança, a palavra de Deus alcança. Aonde o pastor não consegue tocar, a palavra de Deus toca. A palavra de Deus é algo importantíssimo, porque é ela que nos dá, é o manual de regra, de fé, infalível de fé e prática. A palavra de Deus é um manual de conduta, para o caráter do cristão. Então, é através da palavra de Deus que nós tiramos muitas lições, e principalmente através dos profetas, muitas lições através dos profetas. E principalmente quando a gente olha para a história de Jeremias, para o caráter de Jeremias, para a conduta de Jeremias como profeta de Deus. Deus, ele tinha diversos métodos de falar com a humanidade. Se você for analisar no Éden, ele tinha o prazer de falar cara a cara com Adão e Eva, face a face. Ele tinha esse prazer, mas após a queda, a forma foi mudando, a forma de Deus falar com o homem. Você vai ver que Deus vai se manifestar de forma teofânica. A primeira vez que ele aparece para Moisés lá, ele aparece na sarça, ardente. Moisés fica até impressionado com aquilo, porque não é costumeiro, uma sarça é algo normal, mas o anormal é o que estava acontecendo com a sarça, porque a sarça é um arbusto, espinhoso, e quando o sol ele reflete sobre ela, normalmente as folhas secam e rapidamente aquelas folhas começam a pegar fogo. Mas o normal da sarça é que quando ela pega fogo, o pó se consome. E o que Moisés vê de interessante ali é o que o texto diz, que quando mais pegava fogo, o fogo não consumia, mais ardia, era mais que pegava fogo. Então, aquilo já chama Moisés a atenção, é uma forma de Deus também para a cidade, de Deus assim se apresentar de uma forma teofânica. Até o livro de Hebreus também fala que Deus, antigamente, havendo falado de muitas formas, de muitas maneiras, pelos profetas, aos pais, ele fala, só que agora ele tem uma maneira de falar. Ele fala através do seu Filho, Jesus Cristo, que ele enviou para nos salvar. Esse é o propósito. Mas eu quero me atentar aqui aos profetas, porque teve um período também, período profético, que é uma maneira também que Deus utilizou para poder falar com o povo, para poder ter mais, ou na verdade trazer o povo para perto de Deus, uma vez que o povo estava um pouco distanciado, o povo estava se distanciando um pouco de Deus. Então Deus usa os profetas, você vai ver uma série de profetas sendo levantados, mas eu quero focar em Jeremias, porque é onde nós lemos aqui. Jeremias é um profeta muito diferente, pastor? A gente vê que Jeremias é um profeta muito diferente da atualidade, é um profeta diferente do que nós costumamos ver na atualidade. É um profeta que, se eu costumo dizer na igreja, se a gente trouxer Jeremias para a atualidade, Jeremias não ia estar muito bem, porque as pessoas não iam receber Jeremias muito bem, porque Jeremias é até parecido com o
impressionante. Jeremias é alguém que o seu caráter, a sua conduta é algo que nos chama a atenção e nos faz também querer seguir o exemplo como ele viveu. Você vai ver que Jeremias, ele participa ali um pouco ali do cativeiro, só que ele não vai diretamente para a Babilônia, mas fica, né, ali na cidade de Judá. Interessante que no meio daquela calamidade que o povo estava vivendo, Jeremias estava clamando, Jeremias estava lamentando ainda pelas transgressões do povo, e Deus olha para Jeremias e diz: clama a mim, olha que coisa maravilhosa, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Jeremias é um profeta, queridos, que nós deveríamos realmente usar o seu exemplo para vivermos. Irmãos, Jeremias, quando ele está aqui no capítulo de número 18, é algo que nos chama muita atenção, porque o capítulo 18, irmãos, é que traz uma lição maravilhosa. Porque a lição aqui, por mais que ele é um profeta, só que Deus não vai chamar Jeremias nesse momento para profetizar. Deus não vai chamar Jeremias nesse momento para poder ir lá entregar uma profecia para o povo. Não, mas nesse momento exclusivo aqui, no capítulo 18, Deus vai chamar o profeta para que o profeta observasse algo, para que o profeta entendesse algo. E o que Deus queria que o profeta entendesse era algo que estaria dentro de uma olaria. É algo que nos chama a atenção, porque Deus não fala para o profeta Jeremias: ele vai no shopping center, né? Vai num lugar, né, mais sofisticado. Deus não chama Jeremias para ir no lugar da moda, mas Deus chama Jeremias para ir na casa do oleiro ou numa olaria. É para a gente entender que Deus, né, trabalha com coisas simples, que Deus trabalha na simplicidade. Alguém poderia dizer: não, mas Deus poderia levar Jeremias num templo para poder falar lá no templo. Não tem outro lugar melhor para falar do que Deus fala com Jeremias. Jeremias desce. É lá na casa do oleiro que eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Se você for acompanhar, você vai ver o intuito, né, do que Deus quer levar Jeremias para a casa do oleiro, para mostrar para ele algumas lições, que são lições presentes, né, que servem para nós, que a gente não pode jogar fora de maneira nenhuma. Porque nós aprendemos muito. Eu costumo dizer que existem algumas lições que nós só aprendemos na casa do oleiro. Eu queria que você olhasse para alguém que está do teu lado. Você aprende assim: existe algumas lições que você só vai aprender na casa do oleiro. Existem algumas lições que nós só vamos aprender hoje na casa do oleiro. E é isso que Deus está fazendo com Jeremias, levando Jeremias à casa do oleiro para ensinar a ele algumas coisas. E é por isso que o Deus me diz: levante, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as coisas. E eu queria parar aqui para que você entendesse o intuito da mensagem. E eu
o barro. Glória a Deus. Aí o barro, ele tem o quê? O seu valor. Mesmo estando no barreiro, para algumas pessoas alguém vai dizer assim, poxa, mas no barreiro, é logo o barro no barreiro. Mas é lá no barreiro. Mas o barro no barreiro, né? O barro no barreiro é que o goleiro olha e vai poder identificar. Olha o que diz o texto. Se você for olhar, né, o texto diz assim, ó, e descia a casa do goleiro, e eis que ele estava fazendo a obra sobre as rodas. Mas antes de ele fazer isso, ele já foi aonde? No barreiro, para buscar o barro, para buscar a qualidade do barro. E se você for analisar, existem mais de 200 tipos de barro catalogados pela ciência. Ou seja, existem muitos barros, mas se você não sabe, eu quero te explicar algo. Só 8 é que servem para fazer vaso. E o oleiro, ele sabe muito bem o barro adequado para poder ele criar ali, ou para ele poder formar o barro. O interessante, o vaso ali, o interessante é que o barro, né, irmãos? O oleiro sabe o tipo do barro para fazer o vaso. Esse é o processo que ele vai passando ali. Porque quando ele chega no barreiro, ele não vai chegar lá e dar o barro prontinho. Quando ele chega no barreiro, ele vai pegar lá os cascalhos. Que são os cascalhos de pedras que vai estar lá praticamente de barro seco que ele tem que levar para a olaria para poder tratar desse barro, para poder assim levar para a roda. Então não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples. E o interessante, queridos, que há um processo também dentro da casa do oleiro. Há um processo antes do vaso chegar na olaria, antes do barro chegar na olaria, mas também há um processo no quando o barro chega na olaria. E uma das coisas que acontece na casa do oleiro é que o barro precisa ser tratado. É que o barro precisa ser tratado, mas ainda ele não vai para a roda. Eu quero que você entenda, porque quando ele diz descer a casa do oleiro, eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas, é para você entender que é um processo detalhista que está acontecendo. E o profeta Jeremias está analisando isso. E o interessante, querido, que o barro também precisa passar pela água. Porque, como eu disse, quando ele sai do barreiro, ele sai como um cascalho duro, como se fosse uma pedra, pedregulho. E aí, quando ele leva para dentro da olaria, ele tem que passar pela água. E quando ele passa pela água, é um processo para amolecer aquele barro. É um processo para amolecer o barro, para que o oleiro possa tratar melhor ainda o barro. E o interessante é que ele passa pela água para se amolecer. E ele continua o processo. E o oleiro agora vai fazer com que o barro passe pelas suas ferramentas. Porque não é só passar pela água para amolecer, mas o barro também tem que passar pelas ferramentas do oleiro. Porque o oleiro também utiliza algumas ferramentas para que o barro ali passe por ela, para que ele consiga ir pronto, preparado para a roda, para que assim ele esteja preparado para entrar no molde, se formar um vaso e depois ir para o forno. Então é um processo muito grande a se passar. E dentro das ferramentas que o oleiro usa, eu fico aqui tentando imaginar Jeremias olhando para o oleiro trabalhando, o oleiro fazendo ali a sua obra sobre as rodas, e aí você vê que o oleiro usa algumas espátulas, porque ele amolece o barro para também tirar as impurezas do barro, para poder tirar algumas imperfeições, porque quando sabe que sai lá do barreiro, ele sai cheio de pedregulho, ele sai ali cheio de impurezas, ele sai até mesmo com cascalhos de vidros, tem raízes de árvores, tem pedras que estão ali no meio do barro. Então ele tem que fazer um processo de tratamento, passa pela água, para amolecer o barro ali, para que ele possa tratar o barro da forma correta antes de ir para a roda. Só que as ferramentas que ele usa, ele vai usando ali uma espátula, para poder começar a tirar ali primeiro as pedrinhas, para tirar os cascalhos, para tirar as raízes antes de chegar na roda. É um processo doloroso. Só que ainda o oleiro continua, porque depois que ele tira tudo aquilo que é visível ali, né, aparentemente é visível para ele, ele vai para outra parte, que é a parte de amassar o barro. É a parte de amassar o barro. E ele bate também no barro. Irmãos, ele bate também muito no barro. Para quê? Até que o barro ele pegue uma constância, uma liga. Porque quanto mais ele vai batendo no barro, ele só vai parar de bater no barro quando o barro começar a grudar na sua própria mão. E quanto mais rápido o barro grudar na mão do oleiro, mais rápido ele para de apanhar. Olha que coisa maravilhosa. Quanto mais rápido o barro ele gruda na
quanto mais eles aquecem a fogueira para poder colocar o vaso, é melhor. Porque quando ele superaquece a fogueira ali, é melhor para o vaso ter consistência e ele ficar mais firme ainda. Eu fico olhando para isso e vejo Ananias, Misael e Azarias. Porque o rei olhou e falou assim: aquece a fogueira 7 vezes mais. É porque o rei sabia que Ananias, Misael e Azarias era barro. E a barra era mandoleiro. E barro era mandoleiro, pode até lançar na fogueira. Pode até jogar ali na fornalha e dizer: aquece 7 vezes mais para matar. Mas não vai matar. Quanto mais aquece, mais consistência você tem, mais firmeza você fica, mais consolidado você é. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto que tem um goleiro passeando dentro da igreja. Eu sinto que tem um goleiro passeando dentro da arraial. E ele está dizendo: será que eu posso lhe fazer? Vou fazer de você como eu fiz com aquele barro. Quem é que se permite nessa noite deixar que o goleiro toque, deixar que o goleiro faça? Oh, Espírito Santo! Tem alguém que se permite deixar que o goleiro toque ali? Fala consigo, Deus. Senhor, tu és o meu goleiro, eu sou Paulo. Toca em mim, Senhor. Toca em mim, cadê os crentes corajosos? Toca na minha vida, toca na minha família, toca no meu ministério. Toca, porque nas suas mãos, meu Pai, eu sei que a obra vai ser perfeita. Porque o goleiro continua fazendo. Mas entenda você, vamos dizer que o goleiro já terminou a sua obra. Ele colocou o vaso nas trevas. O vaso sai lá. Tu vai bater nele. Só que eu quero que você entenda o modelo de vaso que você precisa ser e o modelo de vaso que você não pode ser. Mas eu quero começar primeiro pelo modelo de vaso que você não pode ser. Porque você lembra da onde o goleiro te tirou. O tipo de vaso que você não pode ser. Por quê? Eu ilustro isso aqui. Você acha, pastor, para dar uma lição do seu obreiro? E o obreiro diz assim: que essa lição ele aprendeu nos que o seu livro capaz. Uma das lições maravilhosas da vida do seu obreiro. Você acha, pastor, para dar uma lição do seu obreiro, ele leva o obreiro numa loja que vendia vasos. Ele chega lá, tá? Vai olhando, identificando os vasos para poder fazer a compra. E pede seu obreiro para poder escolher o vaso. Modelo do vaso. E aí ele vai passando. E aí o pastor olha para o seu obreiro e fala assim: olha, eu vou te explicar qual é o seu modelo correto. E o pastor vai vir dar a lição para o seu obreiro. Ele passa primeiro pela loja. Logo no início da loja tinha um vaso que parecia um cone. O vaso, ele explicando, dizendo: tinha um vaso que parecia um cone. Aí ele olhou para aquele vaso, né? E explodeu assim: não seja esse vaso. Desculpa, pastor. Você viu como bater? Porque ele era tipo um cone, mas ele estava num pedestal. Ele estava tipo um suporte para poder ele ficar de pé. Aí o pastor falou assim: não seja esse vaso. Por que, pastor? Está vendo aí? Você precisa de um suporte para ficar de pé. Aí quando não tiver ninguém para ele ficar apoiando, aí não ele cai. Não seja esse vaso. Aí vai passando lá, dentro da loja, aí vai vendo lá, vários vasos, aí olha para outro vaso, ó, aí vê um vaso lá meio assim furado, legal, bem decalhado. Aí o pastor olha: opa, não seja esse vaso. E por que, pastor? Esse vaso é ser do Deus. Ele pode trazer lasciva para dentro da igreja. Então não seja esse vaso. E ele continua mostrando uma série de vasos para o seu meio. E aí, no fim, o obreiro cansado fala assim: pastor, mas me mostra como é que eu faço, eu tenho que escolher. Ou que eu tenho que ser. Aí o pastor olha, vê lá na vitrine, tinha tanto vaso brilhando. Só que quando ele passa o pastor passa por todos aqueles que estavam brilhando. E aí ele pergunta para o dono da loja lá de vaso, fala assim: vem cá, sobe ali naquela prateleira, eu quero aquele vaso que está lá no final.
esse ninguém dá valor por ele. Então ele nunca vai tomar glória para si, porque ele vai dizer que agora é de Deus. Aí ele olha, para aqui para você entender. Aí ele olha para o vaso e você está vendo, olha o tamanho dele. Ele é pequeno, porque esse príncipe que no reino do céu para ser grande tem que ser o quê? O menor. Aí ele olha para a boca do vaso, é uma boquinha bem pequena. Aí o pastor, ó, coloca a mão assim, só cabe a mão do pastor, coloca a mão e tira a mão de dentro do vaso. Aí o pastor fala assim, tá vendo, meu filho? É esse vaso que você tem que ser. Por quê? Porque só eu coloco a mão, só eu tiro a mão. E é assim que você tem que ser na sua vida. Só Deus coloca a mão, só Deus tira a mão, só Deus. É esse vaso que você precisa. Aí Deus colocou o vaso que podia e o vaso que não podia. Mas eu queria dizer para você também, mas o vaso vai ser a pregação. Você não pode ser disso. Mas eu finalizo com o vaso. Você pode ser que é um vaso que Deus está aqui no mundo. Por que, pastor? Vocês gostariam de da cultura italiana? Mas você pensa assim, pastor, tem algumas palavras em português que são de lá, muito lá para cá. Inclusive a palavra sinceridade. Porque uma das qualidades do vaso de Deus, ele tem que ser o quê? Sincero. E essa palavrinha sinceridade ou sincero, ela vem de onde? Vem dos italianos. Porque os vendedores de barro da Idade Média, ou de vaso da Idade Média, sabe o que eles faziam? Eles colocavam os seus vasos dentro do carro para levar para o comércio, armar ali as suas mesas e colocar os vasos para poder vender. Só que no transporte ali, para comerciar o vaso, o que acontecia? Era muito distante de um lugar para o outro, e as ruas esburacadas, o que acontecia? O caminhão balançava muito e os vasos se chocavam. E o que acontecia? Se chocando. Os vasos rachavam. E quando chegavam lá para poder vender, os vasos estavam tudo o quê? Rachado. Aí o camarada que vai vender os vasos, né? Vai vender, como vender os vasos tudo rachado. Tem que ter uma ideia aqui para poder conseguir crescer. Ou vender, tá? Mas sabe o que ele fazia? Pegava os vasos, pegava a cera, encerava o vaso por completo. Aí sabe o que acontecia? O vaso ficava brilhando, brilhando, brilhando. Brilhava até mais do que os outros que estavam quebrados. Ficava brilhando, 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 brilhando. Você não conseguia nem ver a diferença de um para o outro, porque brilhava até da mesma forma, da mesma maneira. Aí o primeiro desavisado que passava ali para comprar os vasos, passava pela banca ali de barro, olhava para o vaso, logo que estava rachado, estava brilhando. Vaso irmãos, que vaso bonito. Aí ele vai querer pegar logo aquele vaso. E aí ele fala, eu quero levar esse vaso para mim. Não, esse está brilhando. O cara levava para casa, é todo feliz, tipo, o vaso, né? Aquele vaso bonito, brilhou. Botava na estante de casa. Todo mundo sabe que cera uma hora sai. Todo mundo sabe que cera uma hora ela cai, ela derrete, principalmente se tiver calor. Meu Deus. Aí o cara coloca o vaso lá na estante da casa. E aí com a quentura, aquela cera vai saindo, daqui a pouco aparece a rachadura. Aí ele percebe que tinha caído no morro. Aí sempre tinha também uns espertinhos que entendiam sobre vaso. Amém, irmãos? Tem alguém aqui? Sempre tinha uns espertinhos que entendiam sobre vaso. Quando passava lá e via aqueles vasos brilhando, ele falava, peraí, esse vaso aqui, eu quero esse vaso que está brilhando aqui. Mas ele fala assim, peraí, mas eu só vou levar se esse vaso passar do meu teste. E qual era o teste que o camarada fazia? Pegava o vaso, levantava ele para o reflexo do sol. Não sei se você tem que pegava o vaso e levantava para onde? Levantava para o céu, na direção do sol. E quanto mais o brilho do sol batia, ofuscava o vaso e a cera começava a sair. E a rachadura começava a aparecer. Aí sabe o que acontecia, irmão? Sabe o que acontecia? Quando o camarada